vem nos ajudar, no serviço não falta. Deus abençoe a sua vida, amém? Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9, que diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Antes de passar para o outro verso, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Quando Pedro está falando aqui para a gente se humilhar, porque tem muitas situações, nós aprendemos hoje no mundo dos coaches, e não é pecado ser coach, não é pecado, irmãos, coach ajuda demais para você desenvolver áreas da sua vida, mas para desenvolvimento pessoal, humano, você precisa de Jesus. Mas no mundo como esse, a gente muitas vezes luta, no mundo onde você precisa dar sua melhor versão, você precisa colocar ela no Instagram, no Facebook. Muitas vezes coisas que nós passamos são coisas pequenas, se transformam em grandes dilemas, porque isso soa como uma humilhação para nós. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é poderoso, e quando você se sentir humilhado, se humilha, portanto, debaixo da mão do Senhor. Não se preocupe com a humilhação que vem exterior. Se você está se sentindo humilhado, mas vá diante de Deus, anseie o Senhor com o teu respirar e com o teu caminhar. Se humilhe diante da mão do Senhor, debaixo da mão do Senhor, para que no tempo oportuno, o Senhor, o próprio Deus, te exalte. Verso 7, vamos lá, até o 9. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O nosso anseio não pode ser pelas coisas da terra, e sim pelas coisas do céu. Se algo da terra está nos roubando os olhos, nós precisamos lançar isso diante do Senhor, para que isso seja também até mesmo uma desculpa para eu voltar para Deus e falar: Deus, eu tenho que falar com o Senhor, porque alguma coisa está me roubando a paz, trazendo ansiedade. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede uma pessoa assim, que não se embriaga por emoções, não se embriague por alegrias, por elogios, por coisas, por dinheiro, por conquistas. Não deixe se embriagar, é tempo de sobriedade. Nós estamos precisando ser sóbrios nesse tempo, e muito vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: resisti-lhes, pois, firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos, preste atenção, olha a notícia para mim e para você, sofrimento igual nós estamos passando. Se não tem outro lugar, alguém já passou. A igreja primitiva já passou, a igreja contemporânea passou, a igreja futura, se Jesus não voltar amanhã, vai passar. Sofrimentos nós vamos enfrentar. Resistir então o diabo, que vai tentar minar a nossa fé, vai tentar roubar a nossa paz e a nossa alegria. Resistir firme na fé, sabendo que esses sofrimentos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Irmãos, a nossa fé vai ser provada. E hoje eu quero trazer uma palavra de exortação, de ânimo para você, porque eu vejo muitas pessoas que estão andando com o ânimo abatido, pessoas que estão andando com a fé minada, porque no meio de tribulações e provas, o inimigo ele vai se aproveitar para provar a nossa fé. Ele vai tentar destruir e abalar as estruturas daquilo que nós cremos. Muitas pessoas às vezes se perdem, começam a questionar: será que eu tive certo essa vida toda mesmo? Experimentar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, curas, milagres, mas veja que a pessoa no final da vida ela pode cair e perder a fé, apostatar da fé. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é conosco. Se você confia no Senhor, como disse a pastora Renata aqui no início do culto, olha, os que esperam no Senhor, os jovens de exaustos caem, mas aquele que tem a esperança, está confiando no Senhor, está esperando no Senhor, será renovado, e voarão com asas como que de águia. Aleluia! Então, no momento das crises, primeiro, entenda, não é só nós que passamos crises, não é só você, não é só seu casamento, não é só seus filhos, não é só seus pais. Nós passamos aflições, mas no meio das aflições existe alguém que vai querer provar, derrubar você, atacar e minar a sua fé. Nesse momento nós temos que resistir firme os ataques de Satanás. Jesus, logo depois de ser batizado, na hora do batismo veio o Espírito como pomba, e uma voz do céu: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Imediatamente, qual foi a tentativa, a tentação de Satanás? Quando Jesus entra num período de necessidade, jejua 40 dias e 40 noites, e diz a Bíblia que ele teve fome, e quando ele teve fome, uma necessidade estava assolando a alma dele, então Satanás vem para atacar a fé, mas Jesus resistiu firme na fé, aleluia. Naquele momento ele diz: olha, mas se você é filho sofrendo, filho não precisa se preocupar com comida, é o pai que resolve todos os problemas, então se você é filho, transforma a pedra em pão. Mas Jesus resistiu a Satanás firme na fé, dizendo, porque a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. No meio da tribulação, o diabo sempre vai tentar minar a nossa fé e atacar, dependendo da situação, necessidade ou prova que você está passando, mas a Bíblia nos ensina a resistir firme na fé. A nossa fé vai ser provada. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4. A nossa fé será provada, irmãos. Tiago 1, o capítulo 1, verso 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Isso aqui nós estamos buscando alcançar, né? Mas não é fácil. Mas tende motivo de toda alegria o passar por várias provações. Vai. Sabendo que a provação do quê? Me ajuda a pregar aqui. Sabendo que a provação, irmãos, Deus sempre vai provar a nossa fé. Ele permite o diabo fazer coisas, mas quem está querendo saber se nós cremos de fato, não é o diabo. O diabo vai se aproveitar das nossas fraquezas para tentar nos derrubar. Mas se tem alguém que quer ter aliança com você, vai provar a sua aliança, chama-se Deus. Deuteronômio capítulo de número 8 diz assim: lembrar-te-ás, pois, do tempo que eu te levei para o deserto, e te deixei passar fome, e te humilhei, e te provei, para saber se você ia guardar ou não os meus mandamentos. Deus faz uma aliança com o seu povo, mas Deus prova a fé, por quê? Porque Deus não quer um povo frágil, Deus quer nos formar como um exército, homens e mulheres semelhantes ao Senhor, que não vacilam, que não voltam atrás em qualquer luta, em qualquer batalha, e para isso Ele vai provar a nossa fé, e quando Ele prova, não é para saber tipo assim, deixa eu ver se a Raquel tem fé. Deus sabe se ela tem ou não tem. A prova é para mostrar para Raquel assim: Raquel, olha, nessa área, está vendo? Eu te deixei fazer isso para que você compreenda que você precisa melhorar nisso, mas eu estou contigo. Quando Pedro foi provado na sua fé, ele cria que ele ia com Jesus até a morte, mas quando ele foi provado, veja que quem quis provar a fé foi o Senhor. Satanás se aproveitou de tudo aquilo e falou: olha, eu quero ir andar com Pedro. Jesus disse para Pedro: Satanás pediu para o Pai, rogou ao Pai para ir andar contigo, para peneirar você como peneira o trigo, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Por que Deus permitiu? Porque Deus queria provar a fé de Pedro, para mostrar para ele que a fé dele ainda estava muito baseada em si mesmo. A nossa fé vai ser provada. Então, se a sua fé está sendo provada, tem de motivo de alegria, porque olha, você vai estar mais pertinho do papai. Porque na prova, se você que é pai, você vai me entender, você que é mãe, vai me entender. Na hora da prova, na hora que você vai ensinar a sua criança a atravessar a rua, você fica ali pertinho. Na hora da prova, você fica ali, você não deixa a criança sozinha. E quando você está passando em provações da fé, é o tempo onde Deus mais está perto de você. Porque ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus é um bom pai. E se nós que somos maus, nós fazemos assim, nós vamos colocar uma criança para provar se ela já sabe fazer alguma coisa ou não, que dirá Deus? Ele está contigo. Então tem de motivo de grande alegria, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A nossa fé vai ser provada. E aonde vêm as provas da nossa fé, irmãos? São algumas áreas que eu quero compartilhar com você, que Deus colocou. Essa palavra o Senhor me ministrou sobre uma necessidade de um irmão. Ele foi me dando a palavra, eu fui pregando, falei:
A hora que a pastora Renata falou, é essa palavra que tem que ser ministrada aqui hoje, porque o Espírito testificou de uma maneira muito forte. Bom, primeiro, a nossa fé vai ser provada. 1 Pedro capítulo 3, o verso 9. Quero trazer mais uma referência para você aqui. Perdão. Não, irmãos, por causa do horário, deixa eu pular essa aqui. Não, vou pular não. 1 Pedro capítulo 1, o verso 6 e 7. Só o 6 e o 7. 1 Pedro 1, o verso 6 e 7. Nisto exultais, irmãos, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez que a fé é colocada em prova e ela for confirmada, a vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde isso. A prova da tua fé vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é, com o meu caminhar, eu anseio por Ele. Com o meu respirar, tudo vai ser para a revelação da glória de Jesus. Quem recebe, diga amém. Bom, aonde a nossa fé vai ser provada, pastor? Em primeiro lugar, as provas virão nos nossos relacionamentos. Mateus capítulo 10, o verso 28. Isso faz parte da vida, sendo você crente ou não. A diferença é que quando você tem uma aliança com Deus, você não passa na provação sozinho. Você não desespera, porque quando você não tem Deus, você muitas vezes vai ficar sujeito, vai ficar preso à aprovação de pessoas, e aí é onde acontece a despersonalização de uma pessoa. A pessoa perde a personalidade, porque ela precisa agradar a todo mundo, para não perder pessoas. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você quer ser agradável às pessoas, mas você está focado na aprovação do Pai que está no céu. Aleluia. Aqui Jesus ele prega aos seus discípulos dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem nenhum consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo, até os cabelos todos da cabeça de... Que versão que é essa? É RA? E quanto a vós outros, até o cabelo todos das cabeças estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Nessa questão de relacionamento, não tema quem pode tirar a tua vida, não tema quem pode tentar fazer algum mal para você aqui nessa terra. Eu não vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer uma espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre sua filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem, muitas vezes serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la. Aleluia! Eu não sei se você está passando por alguma provação na área de relacionamentos, mas esse texto aqui vem nos mostrar que os relacionamentos sociais, não é somente o ladrão que pode roubar a tua vida. Às vezes tem amigos, que você construiu vida com amigos, um grupo social, e muitas vezes nós vamos ser provados nesses relacionamentos. Às vezes amigos vão querer colocar impor condições que muitas vezes te afastam de Jesus.
Você vai passar às vezes problemas na sua casa, onde Jesus diz, às vezes os inimigos serão os da própria casa. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Jesus não veio semear inimizade para dizer que um é certo, outro é errado. Mas quando eu amo Jesus, muitas vezes o meu amor por Cristo e o meu comportamento vai começar a trazer problemas com os meus familiares. E eu não sei aonde você está sendo provado. Se for essa área, eu quero te dizer, a prova da vossa fé está produzindo ouro provado no fogo. Não tema. A Bíblia diz que se o choro pode durar uma noite, porque a alegria vem, nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados na sociedade, nós vamos ser provados na família, nós vamos ser provados no casamento. E o que o Senhor está falando aqui, não é que você não deve amar o seu marido, a sua esposa, não é que você não deve amar o seu pai, está falando que se você coloca ele, o seu pai, sua mãe, seu filho, numa escala de prioridade e importância maior do que o seu Deus, você não é digno dele. Porque se a gente não estiver bem com Deus, estiver bem, irmãos, não adianta toda a nossa tentativa de fazer bem aos nossos filhos. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta levantar bem cedo, repousar bem tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127. E o que o Senhor está falando aqui, então, olha a sua prioridade, me ame, porque aí você vai conseguir amar os outros. Aquele que ama a Deus, acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu não sei se você está passando por provações nos seus relacionamentos, mas o Senhor me mandou dizer aqui nessa noite para você, Ele está contigo, essa prova vai passar. Não deixa o diabo minar a tua fé. Mas não vale a pena, nada muda lá em casa, meu casamento não muda, minha família não muda. Ei, filho, talvez Deus está provando a sua fé. Quando Deus mudar você, o ambiente vai mudar. Outra área de prova, na nossa percepção humana, João 16, o verso 33. Jesus está falando com os discípulos, olha, vai chegar o momento, o Filho do Homem vai ser preso, vocês vão ser dispersos. E estas coisas, eu estou falando para vocês, não é para vocês ficarem amedrontados, não, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ser provados e atribulados com o mundo, irmãos. Não tem como ter paz com Deus, plena paz com Deus, e não ser incomodado nesse mundo. Não tem como ter plena paz com Deus, e uma hora ou outra você não barrar com algum problema financeiro nesse mundo, ou problema relacional, ou problema, irmãos, espiritual. Então muitas vezes nós somos provados e nós desanimamos, e o diabo começa a falar, mas se você é filho, por que você é assim? Por que você tem pessoa que não gosta de você? Ei, não dá para ter paz com Deus e com o mundo. E a própria Bíblia diz, olha, no que depender de vós, tende paz com todos. No que é dependente de você. Agora não adianta se você quer ter paz com alguém que não quer ter paz contigo. Mas Jesus está falando nas nossas percepções humanas. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, assim como vocês vão me deixar aqui, um dia talvez alguém vai deixar vocês. No mundo vocês vão ter aflições, cada um vai para o seu lado, e na hora que você precisa, às vezes todo mundo some, mas tem de bom ânimo. Estou falando isso não para acusação, eu estou falando isso porque isso é coisa da humanidade. O ser humano aqui no mundo, o ser humano caído, que herdou o pecado de Adão, ele não dá conta de fazer como Deus faz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está sendo provado nessa parte, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus derrame sobre a tua mente agora. Feche teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Sim, isso vos tenho digo, para que tenhais paz em mim. Aleluia. Pai, eu oro para que a paz que excede o entendimento humano venha sobre o coração deste homem e dessa mulher nesta noite. Sim, Senhor, eu não sei qual é a luta, qual é a prova que eles estão passando, mas eu sei que o Senhor, ó Pai amado, está com eles no vale da sombra da morte. Eu sei que o Senhor é conosco, porque a tua palavra declara em Mateus 28:19, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então eu profetizo agora a paz que excede entendimento humano. Aleluia. Mateus 26, o verso 36. A nossa percepção humana,
Você é um ser espiritual que não deixou de ser um ser humano. Sabe qual é o grande problema da religiosidade? É quando um ser humano quer ser um ser espiritual, ignorando a sua humanidade. Aí vem a religiosidade, vem a folha de figueira, a gente esconde as nossas fraquezas. Não, irmãos, cristão tem fraqueza. Vamos aprender com Jesus aqui, olha. No mundo nós vamos passar por provação, tribulação, angústia na nossa alma. Você vai passar situações que às vezes você vai precisar de um chazinho para dormir, porque a angústia bateu. Mas isso é humanidade. Mas Deus está nos ensinando que isso é prova de fé. Mas quando você passar pela fé, você vai ter um tesouro preparado para você. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. No mundo nós vamos passar prova, no mundo a gente vai ficar triste, no mundo a gente vai ter angústia. Só que a angústia de Jesus aqui era uma angústia muito mais nobre que a nossa muitas vezes, porque a angústia dele é porque ele estava vendo que ele ia passar, ficar longe do Pai, porque ele ia assumir o nosso pecado. Ele estava sentindo a angústia que nós sentimos quando nós pecamos e nos sentimos afastados de Deus. Mas o Senhor que nessa noite, Ele tem um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, para você voltar para a presença dEle, para você perder a angústia e a tristeza, porque Jesus já resolveu o seu problema. E ele começou a entristecer. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Outra tradução traz: a minha alma está angustiada até a morte. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós vamos ser provados no propósito, nós vamos ser provados nas angústias. Muitas vezes nós vamos ficar: Senhor, mas eu tenho que passar por isso de fato. Parece que o céu está fechado, você de repente começa a interceder por pessoas, parece que o céu se fecha, as coisas acontecem de uma maneira que você fica angustiado, você está acostumado com a presença e com a glória. Imagina Jesus, irmãos, viveu a vida toda aqui, cheio aqui da presença e da glória de Deus aqui na terra, sempre foi cheio do Espírito Santo. E aí de repente, irmãos, ele experimenta um pouquinho do que é o pecado, afastamento de Deus. Eu tenho que tomar o cálice da ira de Deus. Ele sentiu aquilo que Moisés também sentiu, dizendo assim: olha, Senhor, não me faça subir nesse lugar se a tua presença, se eu falo um anjo, não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo. E Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso. Eu quero profetizar, aleluia, se você entender nessa noite que Ele está aguardando só você dar um comando, só você colocar a ansiedade na mão dEle, que Ele vai dizer: a minha presença vai ser contigo e eu vou te dar descanso. Minha alma está angustiada. Jesus passou por isso. Nós passamos aflição no nosso corpo físico. Gálatas capítulo 4, verso 13. Já estou terminando, amém? Gálatas capítulo 4, verso 13. E certamente se lembram, por favor, põe para mim a RA, por favor. Tem como colocar a RA para mim? E vós sabeis que preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Presta atenção, irmãos, nós vamos ter provação de enfermidade. Quem diz que crente não adoece? Quem diz que crente não pode pegar Covid? Quem diz que crente não pode pegar dengue? Se não pode, irmãos, eu já rodei no teste, porque eu peguei a Covid lá em 2020, peguei a dengue 2 meses passados. Já rodei no teste, mas a minha esperança não está nas minhas obras, a minha esperança vem do Senhor. Paulo,
ele escreve essa carta aos Gálatas dizendo: olha, eu fui pregar o evangelho, eu estava enfermo, e posto que a minha enfermidade na carne não foi uma tentação para vocês, contudo não revelaste desprezo e nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação. Pois vos dou testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo, um homem que curou enfermos. Paulo, um homem que ressuscitou o Eutico, que caiu da janela à meia-noite. A pregação dele foi um pouco mais do que a minha, irmão. Se vocês acham que demora, Paulo pregava mais, irmão. O cara dormiu, caiu da janela. Ainda bem que aqui é primeiro andar, né? Porque eu ainda não ressuscitei ninguém ainda não, mas vamos lá. Paulo pregou, o cara caiu, ele ressuscita, mas de repente Paulo vai pregar lá na igreja da Galácia. Acontece o que, Gabriel? Ele chega lá, ele está enfermo dos olhos, não sei se é conjuntivite, não sei se ele estava com problema de visão, não estava enxergando, não sei qual era o problema. Diz que aquilo não foi uma tentação, porque eles poderiam ter pensado: um cara pregando cura, um cara pregando perdão, um cara pregando salvação, e o cara está com enfermidade. Irmãos, nós vamos ter provação da nossa fé. Você está com Cristo só porque Ele te cura e você nunca vai ter doença. Você está com Cristo porque você nunca mais vai sentir angústia e dor. Você está com Cristo porque você tem todo o dinheiro que você precisa. Nós vamos passar por provas da nossa fé. Isso significa que a nossa humanidade não anula a espiritualidade de Deus na nossa vida. Eu quero terminar com Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso de número 4 em diante. Nós começamos essa palavra declarando: irmãos, a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Mas lembra uma coisa: em outros lugares do mundo a vossa irmandade está padecendo a mesma situação. Tende por motivo de grande alegria passar por várias tribulações. Paulo, esse Paulo que teve enfermidades, esse Paulo que escreve quando ele está preso, irmãos, ele vai dizer assim: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui fala um homem provado em dores. E você acha que ele poderia estar falando alguma coisa que vinha da boca para fora, irmãos? Ele encontrou um lugar onde as circunstâncias não moviam o seu coração e não moviam a sua fé. E eu quero declarar: esse lugar nessa noite está aqui. Esse lugar chama-se Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não esteja ansioso com o corpo, não esteja ansioso com a saúde, não esteja ansioso nos relacionamentos, não esteja ansioso com a sua vida espiritual. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. O verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente